queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Um abraço carinhoso a todos os irmãos que têm acessado esses vídeos e têm compartilhado com os irmãos esses vídeos, têm se inscrito neste canal, dado o seu like. Nosso muito obrigado, aqui o nosso reconhecimento do carinho dos irmãos, da dedicação em estar atentando para mais um comentário e certamente enriquecendo o seu conhecimento. Alguém diz que quando duas pessoas se encontram, sempre uma deixa alguma coisa e outra leva alguma coisa. Eu fico muito feliz de que nesse nosso encontro semanal você tenha guardado alguma coisa boa para você. E quando você também faz o seu comentário, eu sempre guardo também alguma coisa. Meus amados irmãos, nós estamos então terminando a nossa lição. Hoje será a penúltima lição da nossa revista. Esta revista que sempre nós apresentamos aqui no nosso vídeo, que é a revista da Escola Bíblica Dominical, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Lição desse trimestre, a propósito, comentada pelo pastor Ezequias Soares, que é pastor da igreja ali em Jundiaí, escritor de diversos livros, e presidente da Comissão de Apologética da CGADB. Então ele elaborou esta lição muito interessante sobre batalha espiritual, algo que nós não podemos desconhecer. A propósito, sua primeira lição foi: batalha espiritual, a realidade não pode ser subestimada. E já vamos estudando aí então, hoje, a 12ª lição. Já estudamos até a 11ª e hoje estaremos então estudando a 12ª lição, cujo título é Vivendo em Constante Vigilância. Ora, irmãos, quando nós falamos em batalha espiritual, existe uma série de ingredientes que estão nesse contexto de batalha. Nesse contexto de batalha, nós estudamos sobre a natureza dos anjos e a natureza dos demônios. Os demônios são agentes de Satanás para nos derrotar nesta peleja. Estudamos sobre possessão demoníaca, também um assunto muito interessante que está dentro da batalha espiritual. Também estudamos aqui que este inimigo precisa ser resistido, também dentro do contexto batalha espiritual. Estudamos aqui quem domina sua mente, tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Nesta batalha vai contar muito as nossas escolhas e as nossas atitudes. E o texto que eu coloco como texto áureo ou texto de ouro desta lição é que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. Depois estudamos sobre conhecendo a armadura de Deus. É importante não só ir para a batalha, não só ter as armas, mas é importante conhecer as armas que você tem. Também poder do alto, irmãos, contra as hostes da maldade. Nós precisamos saber a fonte do poder, a fonte das nossas armas para nós combatermos nesse mundo espiritual. E a lição passada, uma lição extraordinária, que nós comentamos aqui também, sobre discernimento espiritual, um dom imprescindível. Como você vai guerrear, como você vai batalhar, se você não tiver discernimento espiritual. É importante que o combatente tenha discernimento. Se ele não tiver discernimento, ele de repente, ao invés de matar o inimigo, ele vai matar um amigo. Então, ele tem que discernir diversas coisas, qual o melhor momento da batalha, o melhor horário do ataque e tudo mais. E na nossa carreira espiritual, também discernimento é um dom extraordinário, imprescindível, indispensável na batalha espiritual. Hoje a lição trata sobre vivendo em constante vigilância. O texto áureo da nossa lição se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios 16:13, diz assim: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos.
palavras do apóstolo Paulo. A verdade prática diz: a vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. Tudo isso tem a ver com vigilância, né? Aqui a nossa introdução, ela nos diz assim: a exortação à vigilância na presente lição abrange dois aspectos da vida cristã. O primeiro diz respeito às palavras de Jesus na agonia em Getsêmani, na noite em que ele foi preso. O outro aspecto refere-se ao contexto escatológico no sermão profético registrado nos evangelhos sinóticos. A presente lição mostra os aspectos da vigilância na fé cristã. Então nós temos lá no Getsêmani, quando Jesus vai orar e convida, não é, o seu grupo mais chegado, né, Pedro, Tiago e João, esses três apóstolos de Jesus, estiveram em momentos assim muito particulares da vinda de Jesus, como por ocasião aqui do Getsêmani, por ocasião lá no Monte da Transfiguração e também lá na casa de Jairo, né? Nessas situações muito particulares, Jesus levou esses três homens. E lá no Getsêmani, não é, Jesus vai com esses três discípulos e apóstolos até determinado ponto. Depois Jesus vai a uma distância aí de um tiro de pedra, aproximadamente 60 metros, e Jesus lá orando e pede que eles aqui também lutem em oração com ele, né? Vigiem em oração. E quando Jesus volta, né, volta uma vez, encontra eles adormecidos, acorda e repreende Pedro, e diz: Pedro, nem uma hora você pode velar comigo, nem uma hora você pode vigiar comigo, né? E vai lá orar. Quando ele volta, encontra eles dormindo de novo, e na terceira vez Jesus levanta e vamos embora, né? Muito bem. E aqui na introdução diz que outra marca dessa vigilância diz respeito a o momento escatológico, que é essa vinda de Jesus. Então nós temos uma vigilância presente, né, do momento presente, onde nós estamos vigiando contra a carne, vigiando contra o mundo, vigiando, né, contra Satanás, né, as suas investidas a cada dia sobre nós, e vigiando quanto à volta de Jesus, que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Eu, como sempre, queridos, enumerei aqui alguns pontos sobre esta questão de vigilância, que você pode aí na sua aula ou no seu estudo pessoal, você desenvolver e ampliar o que nós temos aqui. A nossa lição, ela vai mostrar aí o significado de vigilância, né? Vai tratar também sobre Jesus no Getsêmani, que é um momento prático da vigilância, e depois exortação à vigilância no contexto escatológico, na vida cristã, não é? A questão de vigiar e orar, e o espírito e a carne, que são dois inimigos antagônicos, né? Não sendo redundante, né? Porque inimigo já é antagônico, né? Mas um luta contra o outro, né? E enquanto o espírito quer buscar a Deus, a carne quer buscar as coisas aqui de baixo. E há uma batalha entre espírito e a carne. Mas vamos aos pontos, irmãos, que dentro desses pontos a gente vai atingindo aqui a nossa lição. Então eu coloquei aqui, em primeiro lugar, vigilância quanto à atuação do inimigo. Já falamos fartamente nas lições aqui, mas muitas pessoas que estão se inscrevendo, né, nesse canal estão vendo pela primeira vez esta lição, e é importante que a gente diga isso. Então, queridos, nós sabemos o nosso texto de ouro, né, de toda esta lição, de todo esse trimestre, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então, queridos, nós temos um inimigo a ser vencido. E nós podemos até ampliar, que nós já dissemos, nós lutamos contra a carne, que não é o corpo, mas esta natureza carnal, né? Esta natureza do velho homem, do Adão, do velho Adão, que muitas vezes quer imperar na nossa vida, né? Se você alimenta os seus desejos carnais, você alimenta a concupiscência dos olhos, soberba da vida, concupiscência da carne, né? Então você sufoca o espírito e a carne cresce. Se você alimenta o seu espírito com palavra, com oração, com jejum, né? E tudo mais, o espírito se sobrepõe a esta carne. Então, vigilância quanto à atuação do inimigo. Primeiro, irmãos, eu preciso entender, né, que esse estado de vigilância, que a lição diz que tem que ser permanente, é porque, primeiro, eu não sei quando o inimigo vem. Quando ele vem? Eu não sei. Jesus disse que se o homem soubesse, não é, o dia em que o ladrão vem para roubar em sua casa, ele vigiaria, cuidaria e não deixaria minar a sua casa. Mas quase sempre o ladrão nos pega de surpresa, porque nós não sabemos quando ele vem. Às vezes você passa uma semana, um mês, um ano, redobrando toda a segurança para ver se o ladrão não entra. Depois de um ano, você diz, sabe uma coisa? Eu acho que não tem ladrão por aqui não. Quando você relaxa, parece que o diabo avisa ao ladrão e ele vem para a sua casa roubar. Ele pega no momento, né, que você está desprevenido. Então, eu preciso primeiro saber quando ele vem. Como eu não sei, eu tenho que ficar com os olhos abertos, tenho que ficar atento, porque quando ele vier, eu tenho que estar preparado. Também não sei, em segundo lugar, por onde ele vem. Por onde o inimigo vem. Vou ilustrar aqui na casa, né? Ele vem pelo portão da frente, ele vem pela porta dos fundos, ele vem pelo muro lateral, ele vem pelo outro muro lateral, ele vai descer de helicóptero, ele vem por debaixo da terra num túnel. Não sei. Não sei por onde ele vem. Então eu tenho que pegar o meu limite de observação, isso dentro da nossa vida espiritual, e eu ficar atento em todos os lugares, né, em todas as situações, atento de manhã, atento de tarde, atento de noite, né, em todos os momentos. Porque eu não sei, primeiro, quando ele vem. Segundo, por onde ele vem. Não sei como ele vem. Quantas vezes, e posso dizer aos queridos irmãos que na maioria das vezes o inimigo vem disfarçado. Quantas pessoas você julga que são seus amigos, você aposta, você até briga por eles e de repente você os pega lhe traindo, não sendo honesto com você, lhe decepcionando, mas logo fulano, né? Então, irmãos, a gente não sabe como o inimigo vem. Às vezes ele vem disfarçado de uma coisa boa. E quase sempre vem. Na lição passada nós falamos, né, que nossos pais na fé, eles nos orientavam e diziam, olha, o diabo não vem com chifre, ele não vem com aquele garfo, ele não vem com rabo, não vem pintado de vermelho, né? Não, ele vem dissimuladamente, né? Ele vem disfarçadamente, ele vem de forma sutil, astutamente. Então, eu não sei como ele vem. E também não sei, irmãos, em quarto lugar, de onde ele vem. Deus perguntou a Satanás, né, por ocasião daquela reunião espiritual onde Deus estava com os anjos, né, e aí aparece Satanás e Deus pergunta, né, a Satanás, de onde vem? E ele diz, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então, Jesus quis saber de onde Satanás vinha. Então, irmãos, nós não sabemos de onde ele vem. Como eu não sei quando ele vem, por onde ele vem, como ele vem e de onde ele vem, então eu preciso, por isso que eu preciso estar vigilante. Esse então é o nosso primeiro tópico, né? Primeiro ponto, vigilância quanto à atuação do inimigo. Você pode colocar aí letra A, eu tenho que vigiar porque não sei quando ele vem.
Letra B, eu tenho que vigiar porque não sei por onde ele vem. Letra C, eu tenho que vigiar porque não sei como ele vem. E letra D, eu tenho que vigiar porque não sei de onde ele vem. Segundo ponto, eu anotei aqui, vigilância quanto aos sinais, que aqui eu já vou para a questão escatológica, né? Me permita essa mistura, depois você pode ordenar aí. Mas vigilância quanto aos sinais, nós vamos justamente para esse aspecto que Jesus fala da vigilância escatologicamente. Veja no terceiro tópico, exortação à vigilância, e no subtópico primeiro, que o comentarista diz assim: no contexto escatológico, a exortação à vigilância é um dos pontos centrais do sermão profético, porque não se sabe o dia e a hora da vinda de Jesus, conforme Mateus 24, 36 e Marcos 13, 32. O ensino do Senhor nas diversas parábolas desse discurso escatológico dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Apesar de ser vedada aos humanos a data da segunda vinda de Jesus, a Bíblia indica os sinais que precederão a vinda de Cristo em Mateus 24 e Lucas 21. Então, queridos, vigilância quanto aos sinais. Porque escatologicamente, aí nós estamos falando da volta de Jesus, e depois dessa volta de Jesus, a manifestação enfática do anticristo neste mundo. Então, nós temos que ficar atentos aos sinais. Eu deixei o texto aqui, a propósito, aberto, Mateus 24, que o Senhor Jesus diz assim, são palavras do Senhor Jesus. Bom, vamos pegar um pouquinho aqui atrás. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui está falando do ato da vinda. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ok, então está aqui, irmãos, e há outras sinalizações que Jesus dá aqui. Então, meus amados, Jesus mostrou nos evangelhos, que antes do seu retorno haveria muitos sinais, terremotos em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho, sogra contra nora, nora contra sogra, e enfim, as guerras familiares, haveria, nós comentamos aqui em um vídeo aí há um tempo atrás, que um dos grandes sinais da volta de Jesus é também a frieza espiritual. Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, queridos, Jesus não nos orientou a ficarmos vivendo especulações quanto à sua volta. Jesus não ficou incentivando os seus discípulos a tentarem adivinhar a sua volta,
Os discípulos até perguntam a Jesus e dizem: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Estão preocupados aqui com o reino de Israel, com a dominação romana, aquela coisa toda. Jesus disse: não vos compete saber os tempos e nem as estações que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, isso interessa a vocês, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. A igreja aqui na terra não tem que estar preocupada com a volta de Jesus. Ela tem que estar preparada para a volta de Jesus. Enquanto ele não vem, irmãos, a gente compra, vende, a gente prega o Evangelho, a gente constrói. Agora, com o nosso tesouro acumulado lá em cima. Nós não podemos viver uma vida e o reflexo desta vida, construir uma teologia onde valoriza-se excessivamente os bens terrenos, em detrimento até dos bens celestiais. A Bíblia diz que, lá em Colossenses 3, primeiro, se não estou enganado, diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Então, a igreja deve estar atenta aos sinais. Nós não podemos ficar, irmãos, de boca aberta, embriagados, entorpecidos, como que dormentes, como que adormecidos, como que embriagados quanto a este mundo. A igreja deve estar atenta às sinalizações, assim como quando você viaja de carro numa estrada, há N quantidades de placa que regula velocidade, placa que mostra curva acentuada à direita, curva acentuada à esquerda, lombada, ponte e passagem de pedestre, por aí vai. E você tem que estar atento a todas aquelas sinalizações nesta nossa viagem para o céu. A gente tem que estar atento também. Jesus pode vir hoje. Pode ser que esta lição que nós estamos gravando hoje é terça-feira, e a lição será domingo, dia 24, pode ser que a gente nem estude essa lição na classe, na escola dominical, porque Jesus veio e buscou a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja deseja o retorno do Senhor para nos tirar desse mundo de trevas, deste mundo de dor, desse mundo de valores invertidos, desse mundo de violência, desse mundo, irmãos, de negritude sem Deus, não é? Então, nós devemos vigiar quanto aos sinais. Não vamos ficar preocupados quando Jesus vem, como é que é e tal, e ficar criando especulações aí que não procedem. Mas o que é que a igreja tem que fazer? Ficar focada nos sinais. Jesus disse: quando vocês virem acontecer essas coisas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção, ela está próxima. Então, vigilância quanto aos sinais. Jesus não disse o dia, não disse a hora, mas disse que haveria sinais. E aí você pode ler também aqui Mateus 24, 25, você vai ver muitos sinais, terremotos em vários lugares, nação contra nação, já falei, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, e doenças e outras coisas, a frieza espiritual propriamente dita, como eu já falei. Então, são sinalizações e a gente tem que estar atento. Eu estava ainda hoje na fila do banco e uma senhora na minha frente, deu para perceber pelo linguajar que ela não era evangélica. Ela disse: meu filho, o mundo está para se acabar. Ela disse: olha, a gente está olhando aí, o negócio está muito difícil. Eu falei: minha senhora, acredito que o tempo está mesmo aí para acabar. Jesus está para voltar, porque a coisa está feia. Em terceiro lugar, anote aí, vigilância perseverante. Olha, irmãos, toda vigilância, ela exige perseverança. Eu já falei aqui em alguns vídeos, que eu fui militar do Exército há muitos anos, fui soldado, e a gente ficava numa guarita ali guardando, o cabo da guarda dizia, o setor que você tinha que observar. Olha, observe daqui até ali, esse é o seu setor de observação.
você tem que ficar aqui. Então, a gente passava uma hora, né, e você já fica assim, mas você tem que estar atento, olhando aquele setor o tempo inteiro, não pode desvanecer, porque um cochilo pode ser o momento em que o inimigo penetre no quartel. Nas cidades antigas também tinha as sentinelas, as muralhas, né? E o exército inimigo, tudo o que ele esperava era um descuido do soldado para que eles pudessem fender a muralha ou entrar por uma brecha e invadir a cidade. Então, a vigilância, ela deve ser perseverante. E quando nós falamos de perseverante, nós estamos falando de paciência. Ainda hoje eu estava vendo um filme muito interessante, que é falando sobre Na Mira do Atirador, acho que é uma coisa assim, de um soldado iraquiano, né, que fica num monturo lá de lixo, e a ponto dos atiradores de elite aqui americanos desconfiar que não tinha ninguém. Disseram, não, nós estamos aqui há horas, ninguém se mexe, ninguém, né, você não vê o brilho do cano de uma arma, não vê um tiro, não vê nada, não tem mais ninguém. E quando o soldado se levanta para ir naquela direção, o atirador está lá pronto e atira. Então, aquele atirador estava ali há dias, há semanas, escondido ali, sem mostrar a sua posição. E eu fiquei olhando, assim, observando o ato de paciência, né, dele ficar ali paradinho, para não mostrar para o atirador inimigo, né, a sua posição. Não denunciar, esta é a palavra, né, a sua posição. Então a vigilância, irmãos, requer perseverança, porque você não sabe quando vem. Pode demorar, né? Então você tem que permanecer. Pode ser rápida que venha essa luta, pode ser rápida que venha que ocorra a volta de Jesus, mas pode demorar. E a gente tem que continuar esperando e tem que continuar com os olhos abertos. Porque vigilância, eu deveria até ter falado aqui mais no início, mas tem algumas palavras aqui que eu achei muito interessante quanto à vigilância, e marquei aqui. Então, a vigilância é primeiro, um estado de alerta. A vigilância é um exercício contínuo da fé. Então, quem está vigiando, ele está acreditando que a qualquer momento, pode estar surgindo ali o inimigo ou a volta de Jesus. Estar vigilante é estar despertado, é estar acordado. Então, isso é vigilância. Então, vigilância perseverante, né? É um ato de paciência. Em quarto lugar, vigilância quanto a nós mesmos. Interessante, né, irmãos? Você vigia o inimigo e você tem que vigiar a si mesmo, né? Havia a frase lá famosa do Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, né? E a gente pode até dizer assim, vigia-te a ti mesmo, né? Mas eu tenho que vigiar a mim? Será que eu não posso confiar nem em mim? É isto mesmo, irmão, você não pode confiar nem em você. Então, se a gente não vigia, quem diria que Pedro ia puxar uma espada e ia tentar matar o homem, né? Já andando com Jesus há 3 anos e lá vai fumaça, ainda queria matar alguém. Então, a gente tem que vigiar quanto a nós mesmos. Veja que Pedro, Jesus disse que ele ia negar. E Pedro contesta a palavra de Jesus. Ele diz, eu não te negarei. Ainda que todos esses te neguem, eu não te negarei. E se for preciso, eu vou até a morte contigo. Bom, não vigiou nas palavras, né, irmão? Não vigiou na sua declaração e lá na frente foi pego em falta, porque ele negou não só uma vez, nem 2, ele negou 3 vezes. Nós vamos ver, aí alguém diz, mas depois Pedro foi batizado com o Espírito Santo, aí Pedro ficou ousado, Pedro pregou, é uma verdade. Mas nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo,
diz que teve que repreender Pedro na cara, porque Pedro era dissimulado. Ele, quando estava com os judeus, ficava se esquivando dos gentios. E aí, quando estava só os gentios e ele, aí ele dava uma de amigo, aquela coisa toda. Aí Paulo repreende, ele diz: você que é judeu, está se comportando como se fosse um gentio, e diz que repreendeu na cara de Pedro. Então, olha Pedro aí de novo, vacilando, né? Por isso, quando a gente está assim, meio vacilando, irmão, vigia, irmão, né? Então, nós temos que vigiar, não só contra ao inimigo, esses inimigos que investem externamente contra nós mesmos, mas nós vigiarmos contra nós mesmos, né? No que vamos falar, no que vamos ouvir, no que vamos ver, e etc, etc, etc. Em quinto lugar, eu enumerei aqui vigilância seguida de oração. A ordem não é só vigiar, a ordem é vigiar e orar. Porque, irmãos, a oração, ela estabelece uma conexão com Deus, ela afina, né, o nosso trato e o nosso relacionamento com o Espírito Santo, né? E vigilância também tem tudo a ver com discernimento, que foi a lição passada, né? Vigilância tem a ver com força espiritual. E nós não vamos ter força espiritual se nós não orarmos. Então, tem se não me engano é Lucas que diz, ele diz assim, olhai, vigiai e orai. É uma tríade aí, né? E a grande maioria aqui das declarações de Jesus é vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, irmãos, a vigilância, ela deve ser seguida da oração. Porque enquanto a vigilância, ela nos faz estar de olhos abertos, observando as sinalizações, a oração vai nos dando força para perseverar nesta vigilância, vai nos dando força para vencermos a nós mesmos e vai nos dando força para vencermos também ao inimigo. Em sexto lugar, eu enumerei aqui um tópico bastante simples, mas vale a pena a gente discuti-lo na escola dominical. É que a vigilância, ela é individual. Então, eu não posso vigiar pela minha esposa, vigiar pela minha filha, né, ou pelos meus filhos. Né? Você não pode vigiar, irmã, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Não, cada um que está cultivando sua vida espiritual, cada um que está nesta batalha espiritual, porque tem uma relação pessoal com Deus e o inimigo tem um alvo para com você exatamente, né? Para com seu filho, para com seu esposo, né? Ele ataca pessoas, pessoalmente, né? Então, meus queridos, assim como o nosso relacionamento com Deus deve ser algo partindo desse individual, não obstante a gente ter o nosso culto congregacional, os nossos cultos de comunhão, mas a gente sabe que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento que parte da individualidade. Bom, e a vigilância também. Então eu tenho que vigiar, você tem que vigiar, meu pastor tem que vigiar, os diáconos da igreja nas suas individualidades têm que vigiar, os presbíteros nas suas individualidades têm que vigiar, os nossos adolescentes, os nossos jovens, as senhoras, senhores, enfim, toda a comunidade na sua individualidade tem que vigiar. Quantas vezes a comunidade está aqui sadia, mas um membro da comunidade não vigia e por causa disso traz prejuízos para toda a comunidade. Então, essa vigilância deve ser individual. Em sétimo lugar, a vigilância diz respeito a todos os aspectos da vida. Em todos os aspectos da nossa vida, nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar no nosso casamento, nós temos que vigiar no nosso culto, nós temos que vigiar na nossa oração, nós temos que vigiar nas nossas amizades, nós temos que vigiar no nosso namoro, no nosso noivado, no nosso casamento, né? Nós temos que vigiar, enfim, irmãos, em todas
as áreas da nossa vida. Você tem que vigiar no emprego, né? Em todos os lugares e em todas as áreas da sua vida. Você tem que vigiar lá na empresa, lá no hospital, né? Lá na fila do banco, na fila do ônibus, onde você estiver. A vigilância, ela é cabível. Ela diz respeito a todos os aspectos da vida. Em oitavo lugar, eu coloquei aqui, né, a vigilância de noite é redobrada. É uma coisa interessante, né? Quem trabalha com vigilância, os vigilantes aí, sabem muito bem disso, que a atenção à noite ela é redobrada. Pastor, e no nosso mundo espiritual, na nossa comunidade, no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida de membro da igreja, não é? Isso quer dizer o quê? Não é? O que é a noite na vida cristã? Não é, irmãos? A noite na vida cristã são os tempos de dificuldade, os tempos de luta, os tempos de tribulação, quando se intensificam e você pensa que vai morrer. Você veja que eu acho muito interessante quando prego na ceia sobre aquele texto que fala assim, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. E eu sempre destaco isso com os irmãos. Eu digo, olha, irmãos, a noite é quando as dores mais se intensificam, né? A noite parece que é mais longa do que o dia. Não sei se você já teve o desprazer de ter uma noite sentindo dores, né? Dor de dente, dor de cabeça. Você olha para o relógio assim, meia-noite, aí você sofre. Aí olha, 00:05, meu Deus, esse dia não vai amanhecer. Então, a noite, ela representa, né, os momentos de angústia na nossa alma, representa os momentos de depressão, os momentos de decepção que nós temos, né? Então, queridos, eu quero colocar como a noite, como um momento de vulnerabilidade, um momento de fragilidade em sua vida. E neste momento a atenção deve ser redobrada, porque o inimigo, ele ataca em cima da sua porta fraca, ele ataca em cima da sua vulnerabilidade. Eu vou repetir uma palavra que Deus colocou no meu coração, eu já falei em outros vídeos para trás aí. Tempo de vulnerabilidade, tempo, irmão, de angústia intensa. Não é tempo de tomar decisões, não é tempo de dar respostas. Deixe a maré baixar. Quando a maré baixar, que você colocar os pés no chão, então você toma as decisões, você faz o que tem que ser feito, você negocia, você vende, você compra, mas não faça no tempo da fragilidade. Por isso que nesses tempos de fragilidade, ou na noite da nossa vida, nós temos que ter atenção redobrada. A vigilância de noite é redobrada. Em nono lugar, vigilância quanto aos ataques e para não perder aquilo que foi recebido. É muito interessante, irmão. Você está vigiando porque você não quer sofrer uma flechada do inimigo, não quer que um dardo inflamado do maligno venha até você. Então você fica vigilante para que esses dardos não acertem em você. A gente precisa, no nosso relacionamento, mesmo dentro da congregação, eu já tenho dito aqui, você tem que amar a todos, você tem que cumprimentar todos, abraçar a todo mundo, mas você não pode andar com todo mundo. Você não pode se relacionar de forma mais íntima com todo mundo, né? Porque às vezes os ataques vêm dessas pessoas, né? Às vezes você está ali focado em alguma coisa muito positiva e aí chega perto de você alguém que não é boca de Deus, não é conselheiro que vem com conselhos lá do alto e por causa da sua não vigilância, ele joga uma palavra em você que lhe desanima, lhe desvirtua do caminho que você deve seguir e depois você vai chorar. Então, vigilância quanto aos ataques, que nós estamos aqui, não é?
sendo atacados, o diabo anda ao nosso derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, de vez em quando é uma investida, e esta vigilância, irmãos, ela é extensiva para que nós não venhamos perder aquilo que nós temos recebido. Porque quando o inimigo entra em casa, ele entra para saquear tudo que você tem. Jesus disse que o ladrão não vem senão para matar, roubar, ou seja, tirar o que você tem, roubar e destruir. O Senhor Jesus, na Apocalipse, disse assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Em outra parte, ele diz assim: guarda bem o que tendes, para que ninguém tome a tua coroa. Alguém quer roubar a tua coroa, alguém quer roubar o teu galardão, alguém quer roubar a tua paz, alguém quer roubar a tua felicidade. Mas a vigilância é para você evitar os ataques que estão vindo de lá para cá, as lanças, as flechas, os tiros, né? Mas também para preservar aquilo que você tem recebido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E em último lugar, a vigilância, ela exige esforço e disciplina. Não pense, irmão, que a gente vai vigiar sem sentir dor. Não existe. A vigilância, ela exige disciplina e exige muito esforço nosso. Eu me lembro quando era soldadinho lá na guarita, né, e havia turnos que eram assim muito difíceis. Havia um turno lá que ninguém queria, que era o turno de 2 da madrugada a 4 da manhã. E um dia eu fiquei nesse turno. Era, quer dizer, o meião da noite ali, quando você está com mais sono, né? E eu lembro que eu fiquei assim, o olho ia fechando e eu tinha que abrir, irmão, que agonia, para manter os olhos abertos. Eu não podia dormir no meu posto, porque dormir é uma transgressão grave, né? E você já vai direto para o xadrez, né? Então, o esforço que a gente tinha que fazer para se manter de pé, o esforço porque você não podia conversar com as pessoas para não se distrair, o esforço em carregar a sua arma, não é? Porque se o inimigo vier atacar, você tem que contra-atacar. E isto tudo que eu estou falando aqui, me referindo a um quartel, alguma coisa, isso, irmão, nós temos no aspecto espiritual, não com armas, não é? Armas carnais, mas com armas espirituais, nós estamos nesta mesma batalha. Não é fácil. A nossa tendência é ao relaxamento. Você veja que a gente senta, alguém diz, olha, sente, você tem que ter uma postura assim, daqui a pouco a gente já está escorregando e deitando. Não, vamos, quando começa o ano é muito interessante que a gente estabelece um monte de metas, mas esquece, irmão, que essas metas vão exigir disciplina e esforço. Aí a gente faz no primeiro dia, faz no segundo, na primeira semana, às vezes segura até o primeiro mês, daqui a pouco relaxa e já não está fazendo mais, né? Então, a vigilância, ela exige de nós esforço e disciplina. Então, irmãos, está aqui algumas colocações, o título é bastante simples, né? Vigilância, até ainda tenho alguma coisa aqui a mais, que não tem a ver aqui com os tópicos, mas vigilância é igual. Enquanto todos dormem, você está acordado. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração, e eu quero reiterar mais uma vez este aviso. Se você gostou deste vídeo, apreciou esse vídeo, aí embaixo está escrito inscreva-se, você pode se inscrever, vai aparecer um sininho, você ativa o sininho e você vai receber toda semana diretamente. Há pessoas que recebem porque alguém encaminha, mas você ativando aí o sininho, inscreve, aí vai aparecer um sininho, você quando clica nele, ele aparece umas aspasinhas nele, pronto, você vai receber toda a notificação. Aí na mãozinha, não esqueça de dar aquele like, né, que computa para o vídeo, né, e que você compartilhe esse vídeo com os grupos da sua igreja, né, se quiser pegar o vídeo e passar para os professores da escola dominical, tá, irmão? Isso aí é de domínio público mesmo, é para vocês usarem e serem edificados. Assim que Deus nos ajude, nos abençoe, nos dê uma semana de paz, de muito aprendizado, de muita edificação espiritual.
E um abraço carinhoso do pastor Valdo Ferreira e até a próxima.